Você vai ver no programa de hoje: Fórum do Agro ajusta as demandas do setor com o governo do estado. Santa Catarina agora tem uma condição financeira boa e precisa que seja abastecido de bons projetos. Encontro de Florianópolis alinhavou as necessidades que precisam ser atacadas urgentemente. Nós temos que pensar no futuro. E veja também: Dia de Campo de Pastagens do Senar reuniu um seleto grupo de produtores em São Miguel do Oeste. Troca de experiência, de conhecimento. No Giro de Notícias, destaque para a criação da primeira cooperativa de comunicação do estado. Então a gente começa a farejar o que pode dar certo e aquilo que não pode. E no quadro Gente que Faz o Agronegócio, vocês vão conhecer uma família gaúcha que tem aprendido muito com o cooperativismo. Os primeiros moradores que chegou na região aqui fomos eu e a minha esposa e as duas filhas, né? E assim seguiremos hoje, debruçados em proteger o setor, em divulgar a sua essência e nos propósitos que nos mantêm vivos e pujantes. Bora conosco e vamos lá! Cooperativismo em Notícia. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. E Fecoagro Fertilizantes. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio, estamos chegando. E a gente começa a nossa prosa rural de hoje destacando um encontro entre o Fórum do Agro e o governo do estado, cujo objetivo foi alinhar as ações que ajudem a destravar algumas demandas do setor. O palco é o mesmo, a cidade a mesma, só mudou o cardápio, as reivindicações. Desde que o Fórum do Agro foi criado, ele tem se debruçado em cima de demandas que protejam o setor produtivo catarinense. Porque as necessidades são muitas, são importantes, são urgentes e necessárias. E sempre que possível, o governo é chamado para entrar nesse debate. À mesma mesa se sentaram o presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, da UCESC, Vanir Zanata, da FECOAGRO, Arno Pandolfo, o diretor executivo Ivan Ramos, o superintendente do Sindicarnes, Jorge de Lima, o presidente do Sicoob, Rui Schneider da Silva e o consultor Odacir Zonta. Na lista de reivindicações, os gargalos que afetam o desempenho do agro em Santa Catarina. Na mediação, o secretário de Relações Internacionais do governo do estado, Paulo Bornhausen. Ele ouviu os apontamentos, sugeriu caminhos e também parcerias que possam destravar a burocracia pública. Santa Catarina agora tem uma condição financeira boa e precisa que seja abastecido de bons projetos para um projeto de estado, não apenas de governo, projeto de estado. Eu não tenho dúvida que saúde, educação, infraestrutura, a partir do agronegócio, da indústria, das grandes áreas de produção de Santa Catarina, do turismo e áreas de serviço, a gente possa fazer um grande trabalho. O setor cooperativista, que precisa urgentemente resolver o impasse do Porto de São Francisco e as obras de infraestrutura da BR-280, percebeu que pontes foram construídas. Faz a gente pensar muito. O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa função? Qual é a nossa função como presidente da cooperativa, presidente da FECOAGRO? Nós temos que pensar no futuro das nossas descendências. O que a gente vai deixar? Não só pensar no dia a dia para incêndio. Isso já passou. Nós temos que pensar a longo prazo. Aquilo que ele colocou, muito sério, muito importante. Acho que é nisso que o sistema também tem que pensar. E é isso que tu falou. Acho que trouxe aí um pensamento diferente daquilo que a gente vem trabalhando com o governo, e agora a gente tem que sentar de novo, mudar um pouco nosso pensamento, mas está totalmente certo. Eu acho que nós precisamos trabalhar agora, resolver os nossos problemas atuais, mas também temos que fazer esse tipo de projeto aí a longo prazo para que daqui a 10 anos a gente tenha solução deles, né? Para o Sindicarnes e para a FAESC, ter o secretário aqui demonstra que o governo está aberto às demandas do setor. Por isso agora é criar em conjunto pautas relevantes e duradouras. A gente sentiu que muitas vezes nós pensamos no curto prazo e ele já tem aqui uma visão
de médio e longo prazo, mas foi muito válida, o que demonstrou que o governo também está interessado com o agronegócio. Santa Catarina, nós temos duas cadeias que se sobressaem, que é a cadeia de suínos e de aves, mas nós temos condições também de ser competitivos graças ao modelo que nós temos aqui em Santa Catarina, da agricultura familiar, da infraestrutura fundiária, e nós, certamente, esse encontro vai servir para quebrar um gelo e nós vamos voltar a nos encontrar num projeto de médio e longo prazo e que continue dando a Santa Catarina esse destaque que hoje nós ostentamos a nível de Brasil. Nos propõe trazer problemas e soluções, nos faz pensarmos fora da caixa, nos faz trazermos aquilo que é inerente ao setor, mas ao mesmo tempo apontando soluções, porque as soluções não estão exclusivamente vinculadas ao Estado. Elas passam sempre por uma parceria entre setor público e setor privado, numa construção conjunta, na construção conjunta das soluções para os problemas existentes, naquilo que nós olhamos como oportunidades, naquilo que nós olhamos como horizonte. Acho que essa é a grande proposta que vem o secretário Paulinho trazendo, não só na parte de articulação internacional, mas na articulação de governo como um todo. O setor produtivo catarinense sabe que é preciso continuar produzindo com excelência, mas ele quer também que o Estado enxergue e respeite esse poderio econômico. O extremo oeste do estado é uma região rica na produção de grãos, mas em especial de proteína animal. Por isso, o Senar e todo o seu departamento técnico, preocupados com o desenvolvimento do produtor rural, estiveram em São Miguel do Oeste realizando um dia de campo de pastagens. A propriedade é da família Klein e fica em São Miguel do Oeste. Lá, o Júnior tem um sistema de gado semi-confinado, onde produz leite em escala industrial. São perto de 750 litros dia, coisa pequena ainda, mas que tem potencial para mais. Por isso, ele fez o investimento pensando lá na frente. E o que mudou para fazer esse melhoramento todo? Mudou um pouquinho porque elas começaram a ficar tudo vaca de segunda cria, né, que era tudo novilha, né, e a tecnologia, né, reprodução, parto, né, mais seguido, né, das vacas, prenhez mais rápido, né. Hoje você percebe que o semi-confinamento está funcionando bem? Para mim está funcionando bem. E até já estamos pensando, de repente, de segurar ela só presa. E hoje a tua área de pastagem, como é que você trabalha ela? Elas vão, de manhã vão para o pasto, antes do meio-dia, para as 10 horas, voltam para o composto, e de tarde aí vão de volta para o pasto, aí para as 3 horas, 4 horas vão de volta para o pasto. Considerada uma das principais bacias leiteiras de Santa Catarina, a região do Extremo Oeste tem experimentado nessas últimas décadas uma evolução constante. E essa cultura se tornou a fonte de renda de muitas pequenas propriedades rurais. Por isso, mantê-los ativos e integrados faz toda a diferença. E foi nessa área de pasto que o Senar fez o seu dia de campo. Reuniu os sindicatos rurais da região e perto de 150 produtores. A ideia foi difundir conceitos. A gente preza levar sempre informação em primeira mão ao produtor. Então, para isso, dentro da ATEG, a gente tem essa metodologia que busca trazer dias de campo também, né, para a gente trazer a informação, levar o conhecimento ao produtor, né? Como é o caso desse dia de campo aqui, Domar, onde nós conseguimos fazer a implantação de um campo demonstrativo com várias cultivares, né? Nós temos mais de 21 cultivares que foram implantadas. E com isso mostrar ao produtor as diferentes oportunidades que possam ser utilizadas em suas propriedades, assim como o manejo, a fertilidade e estratégias que possam fazer com que ele tenha mais resultado na sua propriedade e para a sua família também, com o bem-estar da sua família. E além das visitas a campo do técnico, nós também gostamos de reunir esses produtores num momento diferenciado, em que tem a troca de experiência, de conhecimentos, né? A gente chama de dia de campo ou visita à unidade demonstrativa. E aqui em São Miguel é a primeira vez que nós trazemos, mas na regional aqui do Extremo Oeste já fizemos outras vezes e
em outras cadeias também, além da bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, apicultura, né? E é um momento de interação entre eles e ver realmente o que a gente está fazendo a campo, se é isso mesmo, né? O que eles podem aplicar lá na propriedade deles. Há uns 3, 4 anos, mais ou menos, o Senar convidou a FECOAGRO Fertilizantes para entrar no projeto, onde a adubação das áreas teve o DNA do Cooperpasto. A gente entra com adubação e a gente utiliza dos dados que eles acabam gerando nesses campos para a gente fazer a recomendação para os nossos clientes, né, nossos produtores aí que utilizam da nossa adubação. Pois não adianta o produtor adquirir a melhor semente com uma boa tecnologia se ele não entrar com uma adubação adequada. Então a gente utilizou todo o manejo Cooperpasto aqui nas áreas implantadas, né? São várias as cultivares, exatamente para isso, né? Para que ela possa expressar todo o potencial produtivo com uma adubação adequada. Para Maria, que é uma pequena produtora de leite, viver tudo isso foi uma oportunidade ímpar. Ao ouvir os especialistas de campo, em cada uma das 4 estações, ela pôde entender melhor como é possível fazer uma pastagem de qualidade. Para nós, pequenos produtores, sempre é válido participar desses eventos, porque alguma novidade sempre tem. Que nem nesse ramo de pastagem, sempre tem uma coisa nova que talvez você não conhece e vindo aqui você vai saber que para ti vai ser bom. Tu vai ter um conhecimento de outras pessoas que já utilizaram essa pastagem, que viram resultados positivos e às vezes é o que você precisa para implantar ali na tua propriedade, né? E aqui se discute tudo da adubação à semente, né? Acho que isso é interessante, né? Sim, com certeza, porque cada tipo de pastagem vai ter um tratamento diferente, né? Vai ser uma adubação diferente, um manejo diferente, então tudo é válido, né? O dia de campo focou em planejamento forrageiro, fertilidade e adubação do solo, avaliação de cultivares e o ponto de corte das pastagens. São técnicas que ajudam a melhorar a qualidade do pasto. Hoje, alimento base de grande parte da cadeia do leite. Depois dos comerciais, destaque para a nova cooperativa de comunicação e para o quadro Gente que Faz o Agronegócio. Diretores estiveram em Florianópolis buscando entender os propósitos do cooperativismo. Entender para a gente poder construir essa cooperativa de comunicação que é a primeira do Brasil. Vocês vão conhecer os Minella, de Aratiba, que estão transformando a propriedade. Nós viemos para cá, não foi muito fácil, fiquemos sem luz aqui um bom tempo. Fiquem conosco, já voltamos. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Cicobi, Osesc Sescope Santa Catarina e FECOAGRO Fertilizantes. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema Osesc, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa.
Estamos de volta e de imediato vamos acionar o nosso giro de notícias. Bora lá? Seja no rádio, na televisão, nas mídias digitais ou nas revistas, a comunicação cooperativista ao longo de décadas foi abrindo porteiras com o objetivo de mostrar a nossa verdadeira face. Na FECOAGRO, ela é um case de sucesso. Nas cooperativas, está ganhando um impulso gigantesco. Mas apesar desse olhar mais nosso, mais interno, a comunicação precisa atingir novos patamares, novos impactados. E é nesse espaço que está chegando um modelo, uma cooperativa, agora de comunicação. É verdade, a primeira do estado e talvez a primeira do sul do Brasil. O comando é do presidente Igor Visoto e de sua equipe de gestores. Eles vieram até a FECOAGRO para entender como funciona o processo e o que eles podem acrescentar dentro de todo o sistema como braço de operações. Foi uma boa conversa. A gente vem, por exemplo, eu venho de Palmasola, lá no extremo oeste, lá pertinho da fronteira. Veio junto conosco a Indianara, que é a nossa tesoureira da nossa cooperativa. A gente vem para cá para começar a abrir portas, para chegar aqui na FECOAGRO, conversar com vocês, entender quem são as pessoas, qual a área de atuação. Nós acabamos agora, na primeira hora da manhã, conversamos lá com o pessoal da OSESC também, para entender quais são os 7 ramos de atividade e de que maneira uma cooperativa de comunicação pode atender esses que representam as cooperativas de Santa Catarina. Deu para clarear um pouquinho, né? Ajuda bastante. A gente entende o que pode dar certo e aquilo que não vai funcionar. Então a gente já começa a poder tatear, certo? Sentir, né? O jornalista é pelo faro, então a gente começa a farejar o que pode dar certo e aquilo que não pode. E agora a gente volta, né, se recolhe um pouco para tentar formatar um projeto. Nós viemos até a capital hoje aqui para entender, né? O que as cooperativas precisam? Qual que é a dor dela, né? Como que nós podemos contribuir com uma cooperativa de comunicação que nasce no oeste de Santa Catarina, né, pode contribuir com essa dor do cooperativismo, né? Talvez a falta do contato diário com o pequeno produtor, né, agrícola, com aqui na capital, né? Então, o momento hoje foi realmente construção, entender para a gente poder construir essa cooperativa de comunicação que é a primeira do Brasil. A ideia agora é montar um plano de ação e, a partir dele, as estratégias de trabalho em Santa Catarina. A proposta é tornar a Coopercom um parceiro institucional das cooperativas. O quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio dessa semana vai mostrar um exemplo de sucessão rural, onde o protagonismo feminino tomou conta. 2 jovens irmãs de sangue estão ainda aprendendo com os pais qual é a melhor forma de seguir em frente e com segurança. Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Passar por Itá e não se encantar com as belezas dessa cidade é como ir a Roma e não ver o Papa. Construída em 1981, um pouco antes do início do fechamento das comportas da maior hidrelétrica do estado, aqui se respira sossego. Veja, está tudo arrumadinho, cheio de flores. Coisa linda, não? Bom, vamos adiante, porque o nosso destino é Aratiba, município gaúcho, também banhado pelo Lago de Itá. Lá embaixo está a propriedade do seu Minella, produtor de suínos integrado da Copérdia. O seu Altair, a dona Marli e as meninas, a Samara e a Eduarda, formam esse núcleo familiar que ancorou por aqui em 2011 e nunca mais saiu. Foram tempos difíceis, mas também tempo de louvar as conquistas. Hoje, a granja tem um moderno sistema de integração e boas vacas de leite no pasto. Nós viemos para cá. Não foi muito fácil, fiquemos sem luz aqui um bom tempo para poder começar a organizar as coisas. E tá bom, agora estou contente, vai ter como a gente poder ajudar as meninas, né, para elas terem um futuro melhor. É isso. E deixa eu te perguntar, e aquele tempo era muito difícil, sem luz, sem água quente para banho? Meu Deus, não tem nem explicação. Foi
Foi uma barra pesada, mas a gente sabia que ia chegar o dia que ia dar certo, né? Que ia vir essa luz. Daí a gente foi levando e deu certo. E você vê hoje que isso foi um esforço que valeu a pena? Sim, valeu muito a pena. Meu Deus, não tem nem explicação. 7 hectares de área o seu Altair recebeu do pai dele. Os outros 26 adquiriu com o tempo. Nesse passar de anos, a família pôde, enfim, proclamar orgulhosa: tudo está no caminho certo. Os primeiros moradores que chegou na região aqui fomos eu e a minha esposa e as 2 filhas, né? E a gente ficou uma época aí 9 meses sem luz também, né? Que não tinha luz na época, aqui nesse lugar. E fomos batalhando e foi. A gente trabalhava na época como um agricultor, trabalhava com fumo, né? E daí a gente trabalhou 11 anos com essa atividade. E daí nesse meio de tempo a gente comprou umas novilhas e foi indo e tal. E chegou uma época que a gente decidiu de parar com o fumo, né? E partimos para o leite. E o leite a gente continua até hoje, né? E daí depois dali uns anos a gente conseguiu engrenar, né, na cooperativa, que é a Copédia, que nos deu um suporte grande, né? Na época a gente começou com 500 suínos. E quando a gente viu que conseguia pagar as parcelas, né? A cooperativa incentivou a pôr mais uma pocilga, né? E graças a Deus estamos conseguindo pagar e sobrar para desfrutar também desse trabalho. Andando pela granja, você observa um pouco de tudo, bem ao estilo da agricultura familiar. Se vocês perceberem, o que mais tem aqui na propriedade do seu Minella, olha só, é água. E água em abundância. E lá você vai até o rio. O seu Minella também fez alguns açudes, né? Nem toda a água vai para o rio. E aqui ele cria peixe de água doce para o consumo da própria família. A propriedade tem um pouquinho de tudo, né? Até um bananal foi erguido aqui, óbvio, também para consumo da família. Dá só uma olhadinha aqui, ó. É um cacho mais bonito que o outro. Na granja, os Minella possuem 1.000 animais alojados. No leite, são 20 vacas que garantem a segunda renda da propriedade. Quando os gaúchos passaram a entender a filosofia de trabalho das cooperativas catarinenses, as propriedades ganharam uma outra dinâmica. Elas estão mais organizadas, melhor geridas e com os processos de sucessão encaminhados. No caso aqui dos Minella, são as mulheres as protagonistas desse novo tempo. A Samara, que é técnica agrícola, já tem o destino traçado. Por enquanto segue por casa. Mais à frente, deve ir morar com o namorado em outra propriedade. Claro, sem jamais perder o foco daqui. Lá no início foi muito difícil. Eu lembro que eu era bem pequena ainda, mas quando o pai e a mãe ainda trabalhavam com fumo, eu ia meio período para aula e o outro período eu vinha junto na roça, né? Porque a gente não tinha com quem ficar. E depois que a gente conseguiu comprar essa propriedade aqui, mudou, dá para dizer, da água pro vinho, porque, claro que no início foi difícil, a gente ficou um bom tempo sem luz, foram 9 meses, né? Então, por exemplo, para ir para a escola, a gente tinha que fazer o tema de dia, por causa que de noite não dava, né? Enfim, mas ver tudo que a gente conseguiu construir hoje dá muito orgulho, e com certeza a gente vai continuar tocando a atividade, a minha irmã, porque eu também tenho meus planos para o futuro, mas com certeza a gente não vai abandonar isso aqui, porque foi muito sofrido e hoje é muito gratificante ver tudo que a gente construiu. Talvez essa história tenha te levado a buscar essa formação em técnico em agropecuária. Sim, foi muito importante o apoio do meu pai e da minha mãe, porque eu sempre gostei muito dos animais, né? Mas quando que a gente começou com a suinocultura, foi o que deu uma virada de chave assim no meu pensamento. E então o meu curso técnico em agropecuária foi voltado em suinocultura, né? Eu estagiei 3 meses na Coperd, então nesse tempo eu pude acompanhar a equipe técnica, trocar conversas, enfim, com os produtores, visitar novas granjas. Então isso te dá uma impulsionada para você fazer na tua propriedade, né? Então isso foi muito importante e com certeza hoje a gente está conseguindo colocar em prática aqui na nossa propriedade. O destino reservou à mais nova, a Eduarda, o caminho da sucessão. Ela, que ainda cursa o ensino médio, sabe que será aqui o seu futuro e está pronta para isso. Eu acabo me comparando com outras pessoas e eu vejo que a infância delas foi muito diferente da minha. Ninguém que eu conheça assim passou pelo que a gente passou, entende?
porque foi um começo muito difícil para nós. Então, eu sinto muito orgulho de tudo que meus pais conquistaram, porque eles foram muito batalhadores, e eu sinto que se eles não tivessem tido essa coragem, essa força de vontade, talvez hoje a gente não estaria onde a gente está. E isso talvez te fez acordar para a realidade de sonhar em ser uma sucessora? Sim, com certeza, porque eles são os que mais me motivam hoje em dia, né? Porque eu vejo de onde que eles vieram e o que eu posso ser também, né? Porque eu vou com certeza seguir o exemplo deles. O esforço do pai, o exemplo da mãe, forjaram duas mulheres de fibra que já escolheram seus caminhos. E a agricultura agradece. Muito obrigado pela companhia de todos, uma ótima semana e a gente se vê por aí. Tchau! A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a Fecoagro está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fertimais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados Fecoagro, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo, promover maior desenvolvimento do sistema radicular e trazer mais produtividade e rentabilidade na sua plantação. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro. Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa.